E no Conselho de Oeiras, antes das 8, já havia bichas, como eu não via desde o tempo quase da Constituinte. E, portanto, eu, a meio da manhã, tive a ideia de que havia uma adesão e uma preocupação, em geral, das pessoas, de que era preciso responder e ter, dentro do pragmatismo das soluções apresentadas, uma decisão em que se votava. Depois, ao meio-dia, as notícias disseram-me o contrário, que havia menos votantes do que há 2 anos atrás. Com mais ou menos votantes já temos uma decisão. Vítor Scária, quais são os problemas, porque as propostas do PSD e algumas do CDS também eram bastante diferentes das soluções do PS. Quais são as propostas em cima da mesa que podem ser alvo de maior preocupação, no seu entendimento, daquilo que agora... Permita-me só retomar uma coisa que o Sr. Bastonário disse e que concordo plenamente. O memorando deve ser visto como um caderno de encargos, um mínimo a cumprir. Exatamente. Não esgota a política e não esgota... E foi essa, tanto quanto sei, uma parte da perspectiva como foi negociado. Há todo um conjunto de áreas da política económica que devem ser desenvolvidas em paralelo, permitindo queimar as tais etapas e ultrapassar um conjunto de habilidades estruturais que Portugal mantém. Em relação à pergunta agora em concreto... Quer dizer, os desafios estão bem identificados, como o professor Farte dizia há pouco, a questão é o desafio destas 2 etapas e, de facto, o memorando é muito exigente no primeiro ano para criar a ideia de que se reestrutura para depois lançar o movimento de recuperação. Não sabemos se logo em 2013 estará recuperado, é difícil, mas nós também sabemos que as expectativas são relevantes para isso e, por isso, se tiver lançado um movimento de recuperação, pode ainda não chegar ao nível do 003, mas pode já estar lançado esse mecanismo e, por isso, criar a confiança para atingir. Quer dizer, é importante manter o apoio. Eu, sinceramente, agora, do ponto de vista, tendo em conta o que é a nossa situação, vamos ter um choque muito importante do ponto de vista de procura interna, vamos ter... Isso inibe receitas que possam vir de impostos, por exemplo? Sim, e é uma das restrições, mas... Os cenários, tanto quanto sei, estão calibrados precisamente com aquele cenário macroeconómico. Portanto, é preciso, se não acontecer nada de extraordinário, a receita que está subjacente ao cenário macro para atingir os objetivos orçamentais que estão no plano, levam isso em conta e isso está acautelado. É, de facto, encontrar aqui a imaginação e de facto, a política económica que permita reforçar o que é hoje um mecanismo único para nós conseguirmos crescer, que é reforçar a presença externa, reforçar a internacionalização das nossas empresas e a afirmação da alteração do padrão de exportações da economia portuguesa. É de facto assim, isso. Até parece fácil, Vítor Scária. É de facto, não é fácil, mas é, como dizia o Sr. Bastonário, é atingível e tem que se trabalhar. Mas, exemplo, não podemos desistir disso. Mas, por exemplo, quando se olha para as privatizações, sim, há uma série de coisas identificadas, há outras tantas que podem vir a ser identificadas. O BPN agora surge como a primeira alienação, sim, a fazer, mas há outras. Neste contexto atual, será que conseguimos levantar o dinheiro que é suposto em matéria de vendas das posições? Ou seja, ganha-se assim tanto com estas vendas? É mesmo necessário? Não temos outra alternativa? O cenário aqui, a questão, porque é que as privatizações surgem tão relevantes no programa, tem a ver com uma questão que é, enquanto não se tiver um saldo primário positivo, o rácio da dívida não diminui. Exato. Mas era necessário, desde o início, quebrar o crescimento da dívida pública. E, de facto, a privatização pode ter aqui as privatizações podem ter aqui o papel determinante. 2, na perspectiva da Troika, tem 2 papéis determinantes. 1, receita e quebrar a subida do rácio da dívida pública em porcentagem do PIB. 2, num conjunto de setores em que é considerado que há uma presença excessiva do Estado em algum dos setores, libertar essa presença do Estado. Portanto, em relação à receita, foi isso que inibiu, tanto quanto sei, algumas das operações. A OEDP foi ao mercado e, de facto, não foi possível privatizar no final do ano passado, porque as condições do mercado não o permitiram. Acho que há apetência, as empresas que têm lucros, são empresas que julgo que o mercado saberá avaliar e eu julgo que até algumas das estimativas que estão subjacentes àquele programa de privatizações até são conservadoras do ponto de vista de receita. Se acreditarmos que Portugal vai crescer, acho que as receitas serão atingíveis, sim. Mas há aqui 2 objetivos. Este das receitas, que aliás disse bem e concordo plenamente, e o outro da eficiência. Porque há empresas que não são de todo eficientes ao longo de decénios. Sobretudo as empresas públicas. Exatamente, portanto há que lhes dar uma solução. E tem que se olhar para quando isso foi feito no passado, no período das privatizações, que foi o caso da Rodoviária Nacional, que foi depois compartimentada em várias companhias regionais, pela província, todas foram depois privatizadas.
umas com certeza correrão melhor que outras, mas o significado que temos é que nós não temos uma economia capaz de suportar um número de companhias do Estado que permanentemente estão em déficit e precisam de suporte do Estado. Não é possível. Martim, mas também é verdade que muitas dessas empresas, e depois se formos então para outras fundações, instituições, enfim, já falámos de um leque alargado do número. Que também têm servido muitas vezes para alternâncias com os vários governos e para criar cargos. Como é que se quebra esse ciclo? Mas isso é positivo, não é? E como é que se quebra? Exatamente por esta questão. Se essas empresas deixarem de ser esse, digamos, esse refúgio e, além disso, deixarem de nos pesar no orçamento, o que é muito importante, ainda é mais importante, essas empresas deixam de ter problema para nós. São empresas que, de maneira mais eficiente, são entregues ao setor privado e com o qual o Estado, para fazer o serviço público de apoio a quem não tem capacidade de pagar aquele tipo do que será a tarifa dos bilhetes, terá o Estado depois que entrar com as companhias num acordo de compensação. Mas isso não obsta a que se possa ter serviço social com empresas privadas. Não, Farta, isto é execuível ou é um sonho? Bom, eu julgo que devemos encarar pelo histórico as português, privatizações, não é? sim, com muito pragmatismo, porque as situações são muito diversas. Cada caso é um caso, eu diria. Por exemplo, uma Galp, ou EDP, portanto, não oferece dificuldades de maior. Quando pensamos em Tapiana, já se colocam questões muito importantes. Isto é, o Estado arrisca-se a trocar, digamos, uma salsicha por um porco, recebendo a salsicha, passa a expressão. Isto é, são empresas que têm muita importância no país. Portanto, repara, a TAP é um grande exportador nacional. A ANA é uma empresa com características também muito particulares, que significa que pode dar uma contribuição notável ao país, designadamente em relação ao novo aeroporto, e portanto, a sua alienação exige muito cuidado e um grande pragmatismo. É isto que eu penso. Em relação aos transportes, é preciso também não ter grandes ilusões. Muitas das linhas que são hoje ultradeficitárias não serão privatizáveis. Por quê? Porque as condições são tais de funcionamento, de operacionalidade. Que implica uma reestruturação muito grande até que se concretize. Exatamente. Aliás, muito poucas delas fazem parte desta lista, não fazem claro. De todo. E, portanto, é preciso... O que eu julgo cargas, é que é preciso... Mas isso é um mundo à parte, não é? É um bocadinho à parte. Exatamente. Só para contextualizar. Exatamente. Portanto, eu diria, neste contexto, que é preciso não criar muitas ilusões em relação às privatizações e ao seu notável efeito sobre a economia portuguesa. Julgo que algumas devem ser feitas e rapidamente, porque há condições para se fazerem, tudo bem. Há outras que devem ser muito bem pensadas e estrategicamente em relação a outros interesses da economia nacional, como é o caso da ANA e da TAP. Bom, e as outras teremos que atuar caso a caso. Em alguns casos conseguiremos encontrar parceiros que se interessam por elas, noutros não. Mas o próprio Governo de Gestão que agora nos deixa já tinha previsto, não propriamente privatização das empresas de transportes, mas sim concessão a particulares. Claro. Portanto, havia já uma série de soluções para abrandar o peso que elas são no Orçamento de Estado. E, portanto, eu acho que é de uma maneira relativamente pragmática que tem que se resolver todas essas situações que estamos a designar como privatizações. Sim, algumas não o são. Sim, digamos. Isso é convém distinguir, o Sr. Bastonário bem, há questões que são de natureza de eficiência do setor empresarial do Estado que não tem rigorosamente nada a ver com a questão de privatização. E isso tem a ver, as empresas de transportes, na sua generalidade, são um caso desses. Outra revisão que está em cima da mesa é o caso das parcerias público-privadas, que não tem nada a ver com... Não. E isso é importante. O PSD tem uma posição totalmente diferente daquela que tinha sido do governo PS até agora. Não faz sentido parar aquilo que já existia. Vítor Scário, no seu ponto de vista? Abertamente, quer dizer, isto tornou-se de facto uma discussão, não devia ser, se calhar, entre economistas, sobre as PPPs. A maneira como foi discutida foi de facto de forma muito pouco profissional. A parceria público-privada, se bem conduzida, é uma das formas de dar eficiência a um contrato, garantindo uma boa partilha de riscos. Não sei se foi assim que ela foi conduzida ou não. Tenho ideia que sim, até em alguns casos nós somos benchmark internacional do ponto de vista de condução de algumas parcerias. Agora, o que é importante avaliar é se nos contratos que foram efetuados há margem, e acho que é esse o compromisso. O compromisso com a Troika não diz para
reabrir, portanto, eliminar parcerias já em curso. Diz é que tem que se ter a noção se há margem para diminuir os riscos a que o Estado está exposto nessas parcerias. O meu sentimento é que nas atuais condições... E adiar eventualmente até pagamentos e encargos do Estado, sim, não é? Sim, renegociar. O meu sentimento, sinceramente, é que boa parte daquelas parcerias foram negociadas em condições financeiras muito melhores do que as atuais. A reabertura, e a experiência mais recente demonstrou isso, conduz normalmente ao contrário daquilo que se pretende, que é há um conjunto de bancos internacionais que estão expostos às parcerias público-privadas e que, aproveitando qualquer renegociação, sairão ou exigirão condições financeiras muito maiores. Muito gravosas. Muito gravosas. E, nesse sentido, não há margem, e a Troika percebeu isso, tanto quanto percebi nas discussões, é que, sim senhor, vamos reavaliar, ver se há espaço para renegociar. Nomeadamente, há um conjunto de situações importantes que é, no parte inicial da parceria, há um risco de construção, um risco de operação. Quando ela já está feita, já só passa a haver o risco de operação. Será que há margem para parte do risco de construção ser abatido? Em 2007 e 2008 havia, porque as condições financeiras eram muito melhores. Hoje não sei se haverá. E eu estou convencido que o exercício vai terminar com uma avaliação de que não há vantagem neste momento em reabrir um conjunto de parcerias. Essa está a dizer o exercício, a avaliação do Tribunal de Contas que está em marcha. Sim. Muito bem, temos que ir para um breve intervalo, uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Estamos a falar das grandes decisões macroeconómicas do próximo Governo. Voltamos já, volte connosco.